Bom dia a todos, meu nome é Max, sou professor de música. Estou aqui para a gente falar um pouco sobre pandeiro. Então, uma aula básica sobre pandeiro. A princípio a gente vai falar sobre os sons, um pouco sobre a afinação, mas no decorrer das aulas a gente vai acrescentando ritmos populares, brasileiros e outros ritmos. A princípio, o pandeiro é um instrumento que a gente classifica como instrumento misto, ou seja, ele tem uma pele e tem as que a gente chama de platinelas, ou seja, ele tem um som da pele e tem um som das platinelas. A princípio, a gente trabalha com o som da pele, que por consequência as platinelas vão estar vibrando e tocando junto. Então eu estou trabalhando aqui com pandeiro de pele de animal, geralmente pele de cabra, mas tem pandeiros de tipos diferentes, tem pandeiro de pele sintética também, de pele de nylon. Geralmente a afinação dela é um pouco mais aguda e é usado mais para samba partido alto, para samba duro, pagode. Esse pandeiro aqui ele é um pouco mais usado para choro, para samba tradicional, ou seja, varia um pouquinho o tipo de pandeiro por causa do tipo de sonoridade, ou seja, a sonoridade desse pandeiro é uma sonoridade um pouco mais grave. Mas a aula que se trata aqui é para pandeiro de uma forma geral. A questão de gosto sonoro ou de ritmo vai variar de pessoa para pessoa. Mas o princípio de obtenção sonora, de movimentação, é o mesmo para todos eles. O que vai mudar realmente é o timbre. Um estilo pede um som mais agudo e outro estilo pede um som mais grave. No caso eu tenho uma chavezinha aqui, que é uma chave de afinação. Geralmente quando se compra um pandeiro vem com essa chave. E que a gente utiliza para esticar a pele do pandeiro. Depois eu vou falar com mais calma sobre a questão de afinação, que geralmente se afina em cruzes. Afina um parafuso, o outro vem fazendo uma cruz. Para poder a pele do pandeiro esticar de forma uniforme, de forma equilibrada, né? Porque se você for apertando um por um assim, ela tem uma tendência a puxar um lado, na hora que chegar no final vai estar um pouco defasado. Então é interessante que se faça essa ideia de cruzar a afinação, apertar. E outra, geralmente você conta quantas vezes você vai apertar, 2, 1, 2, 1, 2, por exemplo, para poder ter um equilíbrio de saber de quanto você está apertando ao todo, para não apertar um parafuso mais que o outro. Tudo bem, nós vamos falar um pouco mais de afinação com mais cuidado mais para frente, mas a princípio um toque a grosso modo seria esse, para afinar. Então, geralmente esse pandeiro de pele de animal a gente deixa o som um pouco mais grave. Então eu vou começar falando sobre os sons, a sonoridade do que a gente trabalha no pandeiro. Então a gente trabalha primeiro com um som que a gente chama de som aberto, que é um som que a gente obtém naturalmente com o movimento de pulso e com o dedo polegar na borda do pandeiro, que seria esse som. Geralmente a gente toca tirando, ou seja, toca tirando o som dele, no sentido, porque tem pessoas que tocam às vezes e pressionam. Isso dá um som pressionado que existe também, mas o som a princípio que a gente está com a intenção de fazer agora seria o som aberto, que a gente chama de som aberto. Então é tocar e tirar o som. É interessante que se faça algumas vezes até uniformizar, até ter um som mais equilibrado e uniforme, entendeu? Então, pensar em relaxamento corporal, deixar o pandeiro numa posição horizontal um pouco inclinada, né? Geralmente a gente pega no pandeiro aqui nessa parte que não tem platinela, tá vendo? As outras partes todas têm a platinela, e geralmente tem uma parte que não tem, que é a parte que a gente pega. Tem alguns que tem algum furo aqui para colocar o dedo, é legal pensar nisso também. Então, a princípio, se faz essa posição, segura aqui com a mão esquerda e som aberto.
Legal. O outro som que a gente trabalha som por som para depois formar um ritmo com a combinação dos vários sons. O outro som que a gente trabalha é o som central. Esse você pode tocar e deixar a mão apoiada na pele, que é diferente do som aberto que você toca tirando. O que a gente chama de tapado é o tapa central, que a gente toca com os dedos. Então, juntando os dois sons, som aberto e tapado. Geralmente, nos ritmos de capoeira, de algumas outras manifestações folclóricas, se usa, às vezes, só esses dois sons. A capoeira, por exemplo. Né? Usando, às vezes, uma movimentação também de balanço das platinelas, que a gente vai falar depois com calma. Mas, a princípio, vamos focar nesses sons principais, que seria esse som aberto e o som fechado. Então, a minha dica seria que você faça um por um durante um tempo. Pode contar, por exemplo, umas 30 vezes de som aberto e umas 30 vezes de som tapado, sem pressa e sem correr, para poder criar uma uniformidade sonora. E depois que você tocou um e tocou o outro, que formatou o som, aí você pode trabalhar algum ritmo, tipo esse que eu fiz aqui, por exemplo, de capoeira. Ok? Tudo bem, um segundo passo seria o som de borda, que é o som que a gente usa a ponta dos dedos e a parte de trás da mão. A gente põe a mão como se fosse pegar uma laranja, né? Arqueada assim, em arco, tocando na borda do pandeiro. Então, é um som que a gente toca também, geralmente deixando. Ou seja, não pensa em tocar tirando, quicando. A gente pensa em tocar deixando. Mesma coisa, não preocupar em correr, em velocidade, fazer lento. Deixando a mão arqueada. Mesma coisa, faz durante um tempo para criar uma intimidade com esse movimento, porque esse tipo de instrumento, tipo pandeiro, tumbador, os instrumentos que a gente toca a mão limpa, ou seja, não toca com baquetas, você tem que aprender a tirar a sonoridade dele, som por som, separadamente, para depois fazer uma sequência rítmica, entendeu? Então não é muito comum a gente já chegar fazendo um ritmo, porque o ritmo demanda sons diferentes, então é interessante que você tenha essa intimidade de sons separados para depois fazer uma junção. Então, por exemplo, se a gente for juntar esse som de borda, de pulso e ponta de dedo com o som aberto, a gente já pode fazer um samba básico, do tipo, por exemplo, usando aberto e o som de borda. Percebe que depois que eu toco aberto, eu vou com a ponta do dedo primeiro. Ponta de dedo. Eu estou fazendo lento, talvez não dê para perceber, mas se colocar um andamento um pouco mais para frente, um pouco mais rápido, você já começa a perceber o swing, o ritmo. Vou fazer um pouquinho mais rápido só para perceber, mas como eu falei, é importante que faça lento, para ficar bem resolvida a movimentação, para depois impor a velocidade. Então nunca faça rápido, faça lento. Então eu vou fazer rápido aqui só para entender o resultado desse movimento, por exemplo, desse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Mais rápido seria. Certo? Então, por isso que é importante fazer lento, porque depois que você entender o movimento lento, você faz com mais velocidade, você vai entender o swing do ritmo, como que ele funciona. Uma outra opção de fazer o som aberto e o som de borda seriam com dois sons abertos. Seriam 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sempre pensando a mesma coisa. Depois que tocou os dois abertos, vai com a frente do dedo primeiro, com a frente da mão primeiro, a ponta de dedo. Mesma coisa, faz lento durante um tempo, para poder assimilar o movimento e depois impõe velocidade. Nunca pense em fazer rápido, porque senão você se embola um pouco o som e você não chega no objetivo. Então fazendo ele um pouco mais rápido, para você entender, seria isso aqui, ó. Certo? Então, a princípio a gente fez um movimento de som aberto com tapado, com tapa central, e a segunda proposta seria fazer o som aberto com som de borda. E essa junção vai proporcionar um ritmo e como eu falei, sempre está fazendo lento para organizar a sonoridade primeiro, que a matéria-prima da música é o som. Então quando a gente vai tocar um instrumento tipo pandeiro, tem que trabalhar os sons por som, para depois colocar velocidade, ok? Na próxima aula a gente dá uma continuidade nessa sequência. Um abraço a todos.